somente esse versículo. Diz assim: estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. De novo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Eu leio João, porque nós sabemos muito bem que cada evangelista e cada evangelho ele é específico. Cada um deles escreveu querendo atingir um objetivo. E guiados pelo Espírito, eles trouxeram a personalidade de Jesus. E João, em particular, é aquele que, diferente dos outros evangelistas, ele vai falar que Jesus não era simplesmente o rei que Mateus apontava. Jesus não era simplesmente o poder de Deus através daquilo que Marcos escreveu, dizendo que, olha, ele tinha o poder de Deus. João, diferente de Lucas, não vai dizer simplesmente que ele era humano e tomou forma de homem. É João que vai dizer para nós que ele era Deus. A perspectiva e a forma como João percebeu Jesus foi diferente dos outros. Porque quando ele começa a escrever ali o seu evangelho, ele começa a dar a personalidade divina de Jesus. Ele começa a colocar traços divinos naquilo que era o Messias, que era o Cristo. E ele, no início do seu evangelho, ele traz essa realidade. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Hoje, o meu papel aqui é te lembrar de quem é Cristo na sua vida. Meu papel aqui é fazer você revisitar uma história que está sendo contada há milhares de anos. Meu papel aqui é trazer a personalidade de Cristo e a importância de Cristo na sua vida e quem Ele é na sua vida. Porque nós temos o conhecimento de que cada época e cada pessoa teve uma perspectiva particular de Cristo. Teve uma percepção de quem é Deus através de Jesus. Gente, por que é difícil falar sobre Deus? Por que é difícil falar sobre Deus? Porque Deus, Ele ainda é para nós um mistério. Deus ainda é para nós uma incógnita. Deus ainda é para nós inacessível. Deus ainda é e sempre será para nós inalcançável. Toda a raça humana, desde a sua fundação em Adão e Eva, vem com essa necessidade de conhecer Deus, vem com essa necessidade de perceber quem é Deus. E essa realidade, ela é distante de nós, porque nós somos frutos da sua criação. Nós somos pó da terra, assim como disse Salomão. Nós somos pessoas que estamos engatinhando, estamos tentando apalpar aquilo que muitas vezes é inapalpável. Não tem como nós dimensionarmos quem é Deus, porque Deus é muito mais além daquilo que nós imaginamos ou pensamos. Deus está além da realidade nossa e um simples e frio e de uma análise crítica e de uma análise científica, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Como nós, na dimensão de barro, vamos questionar aquele que criou o próprio barro. Nós entramos nessa dimensão, nós entramos nessa realidade e nós olhamos para Deus, e Deus é esse ser divino, esse ser poderoso que criou o universo com as suas galáxias, o universo com a sua distância incalculável.
É Ele que Paulo vai dizer assim: olha, ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. É impossível nós alcançarmos Deus. É impossível nós chegarmos à estatura de dizer: eu o domino. Eu sei quem Ele é por completo. Nós nunca saberemos. Porque a Bíblia diz para nós que a relação do homem com Deus, ela era distante. A Bíblia diz para nós, e o salmista mostra isso muito bem em Salmos 113, 4 e 5. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, quem reina em seu trono nas alturas? Ele é muito excelso, ele é soberano. Ele está muito distante. Essa era a perspectiva dos homens. Um Deus que criou os céus e a terra. Um Deus que está em uma condição elevadíssima. E aí o ser humano começa a criar uma relação com Deus. O ser humano começa a começar a perceber Deus agindo, Deus falando, Deus fazendo. E aí a história vai escrevendo para nós e os profetas tentando dizer: olha o que diz Isaías 40, versículo 12. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com um palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e quem lhe ensinasse a julgar com justiça? Olha, quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. O ser humano começa a ter esse contato e percebe que existe algo muito maior do que ele mesmo. O ser humano começa a se relacionar com a pessoa de Deus e começa a perceber que Ele é a glória em pessoa. Ele é essa presença maciça de glória que conduz o universo. E aí, a gente começa a ler o Antigo Testamento e nós começamos a perceber essa relação do Criador com a sua criatura. E a relação que se tem entre Criador e criatura são de pessoas e situações específicas. Deus não se revela por completo a todos. Deus não se mostra e de repente pessoas especiais ou situações especiais começam a demonstrar esse Deus. Aí começam a aparecer as palavras: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Porque Deus começa a se mostrar para essas pessoas e começa a descortinar aquilo que era obscurecido, aquilo que era escondido. E aí de repente não é mais o Deus escondido, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. E diante dessa perspectiva, surge um homem na Bíblia chamado Moisés. Um homem que aparece no cenário para libertar um povo escolhido por Deus. E quando Moisés surge, Deus o confronta e Deus o chama para um ministério. E aí quando Deus chama Moisés, Moisés vira assim: olha, existe uma grande incógnita, existe uma grande questão no mundo. Quando eles perguntarem quem é o Senhor, o que eu vou dizer? E Deus poderia esclarecer as coisas para Moisés. Mas Deus vira e fala assim:
eu sou o que sou. E aí essa relação de Deus começa a ser específica em um povo. Deus liberta o seu povo do Egito e ali começa a demonstrar a sua vontade, começa a descortinar algumas coisas e o povo começa a perceber a Deus. Começa a entender aquilo que era mistério. E a Bíblia diz para nós um texto que quando esse mistério, quando Deus veio se apresentar para esse povo, olha o que a Bíblia diz para nós. Êxodo capítulo 19, versículo 16 a 18. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, e uma densa nuvem cobriu o monte, e trombetas ressoaram fortemente, e todo acampamento tremendo de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha, e todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta ressoava cada vez mais forte. Se existia um questionamento sobre quem era Deus, agora existe uma realidade do seu poder, uma realidade da sua glória, uma realidade da manifestação desse Deus que era um mistério. Porque Deus, quando Ele se revela ao povo de Israel, Ele vem na nuvem, Ele vem na fumaça, Ele vem em trovões. Fora o que aconteceu no Egito e as 10 pragas, já foi algo extraordinário. Um Deus criador do universo e da terra, Ele se apresenta ao ser humano. Só que ao invés desses homens se extasiarem com a presença que Deus tinha manifestado no monte, eles ficaram com medo. Eles não souberam recepcionar esse Deus. E a Bíblia diz para nós, no capítulo seguinte, no versículo 18, Êxodo 20, 18: vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos e do som de trombetas e do monte fumegando, todos tremeram assustados e ficaram à distância, e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. E Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés se aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. O povo ficou com medo, porque era tudo muito novo. Deus é novidade para nós às vezes. Mas ao invés de você ter medo de Deus, Deus quer que você se aproxime. Deus quer que você o conheça. Deus quer que você o perceba. Porque os homens acabaram elegendo Moisés como intercessor. E essa eleição de Moisés acabou levantando vários homens. De Moisés veio Josué, de Josué veio Samuel e profetas. E esses homens começaram a ser intercessores do povo. Profetas surgiram para mostrar a realidade pecaminosa de alguns e mostrar o caminho para que eles voltassem. Então a sociedade israelita sempre teve uma referência, sempre teve alguém para interceder por eles, através de Deus e para o povo. E aí de repente a Bíblia diz para nós que essa percepção, os profetas começaram a entender que viria um Messias, que viria um libertador. Isaías chega a escrever que nasceria um menino, e esse menino viria governar e viria trazer libertação para o povo de Israel. Então toda hora que nascia um menino especial, um menino diferente, eles levantavam ele como alguém que conduzisse o povo.
Só que Deus estava mostrando para eles que não seriam homens. Eles seriam somente instrumentos para mostrar o caminho de Deus. Porque o que os profetas perceberam, o que os sacerdotes perceberam, o que o povo estava percebendo, não era que viria um homem apenas momentaneamente, mas que viria alguém que traria Deus e a presença de Deus próxima àqueles que o buscassem. E aí a Bíblia diz para nós que Jesus é revelado. João está batizando umas pessoas, e as pessoas achavam que era o próprio João. Aí João Batista vira assim e fala assim: não, eu não sou a pessoa que vocês estão esperando. Está vindo alguém que ele é tão grande, que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Esse alguém que está vindo é muito mais além do que foi Moisés, é muito mais além do que foi os profetas, é muito mais além do que foi Adão e Eva, é muito mais além do que foi Moisés. Esse homem não vai batizar vocês com água, como eu faço. Esse homem vai batizar vocês com fogo e com o Espírito. Esse homem vai vir para revelar quem é Deus para vocês. E aí quando ele está batizando umas pessoas, de repente aparece Jesus. Aí João Batista olha e fala assim: eis o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Aí as pessoas já estavam imaginando que viria o Messias, já estavam imaginando que viria o Salvador. Aí quando eles olham para Jesus, olha o que eles dizem: quando chegou o sábado e começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Eles olharam para Jesus e falaram assim: que homem importante, que homem diferente. De onde vem essa sabedoria? Quem lhes ensinou isso? E aí diz assim: e estes milagres que ele fez, quem que o capacitou? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não são esses aqui que estão conosco, suas irmãs? E não acreditaram nele. Olharam para Jesus e simplesmente olharam o carpinteiro. Olharam para Jesus e não perceberam que diante deles não estava o filho de José e Maria. Diante deles não estava a criança que cresceu ali naquela vizinhança. Diante deles não era um homem qualquer, era o Filho de Deus. E aí nessa noite estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Muitos de vocês que estão aqui nessa noite se simpatizam com Jesus, se simpatizam com a pregação da igreja, gostam de estar aqui nas nossas programações, mas ainda você está olhando para Jesus como carpinteiro, você está olhando para Jesus como o Jesus histórico, é um judeu importante na história. Você está olhando para Jesus como um solucionador de problemas. Você está olhando para Jesus simplesmente como um homem importante que passou na terra. Deus está no seu mundo. O seu mundo foi criado por Ele, mas você não o conhece. Aí Deus me trouxe aqui para dizer para você que está na hora de você mudar esse nível. Porque a Bíblia diz que ele não era um carpinteiro. Ele não era simplesmente isso. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele não é um carpinteiro. Ele não é um simples homem. Paulo chega a dizer para nós em Colossenses 1,15:
Ele é a imagem do Deus invisível. Aquilo que era um mistério, aquilo que era inacessível, estava diante deles. Estava diante deles o Criador do universo. João chega a dizer assim: olha, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou a nós e vimos ela e testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Imagina você, eu sou João e de repente quem está comendo comigo é aquele que criou o pão. Quem está comendo comigo criou o chão que eu estou pisando. Quem está comendo comigo é aquele que conhece o universo. Quem está comendo comigo é aquele que criou o oceano. Aquele que está comendo comigo, gente, foi aquele que criou o sol. O sol está a milhões e milhões de quilômetros de distância a nós. Ele está numa distância tão exata para que haja vida e que nós estivéssemos aqui. O que criou o universo estava do lado de Pedro, de João, dos evangelistas e dos discípulos. Nós vimos. Esse não é simplesmente um carpinteiro. Porque nós temos uma tendência a achar quem é mais importante. O Superman. O Clark Kent é... Quem é importante é o Homem de Ferro, o Tony Stark. Quem é importante é a ação poderosa de alguém. Só que Jesus vem mostrar para nós um Deus que é acessível. Jesus vem mostrar para nós e mudar a nossa visão. Eu uso óculos. E quando eu troco de lente, parece que eu estou vendo um novo universo na minha frente. Assim, nossa. As cores, o brilho, a luz. E é isso exatamente que Jesus veio trazer para nós. Mudar a nossa visão das coisas. Fechar ciclos. Mudar realidades. E a primeira realidade que ele muda, o próprio João vai dizer para nós no capítulo 1: veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Não é um criador apenas. Deus não é um agente cósmico. Deus não é uma ação organizadora do universo. Ele é Pai. E como Pai, Ele te tem como filho. E como Pai, Ele te olha com amor. Ele não é uma massa bruta, onde tem poder somente. Não, Ele é amor. E aí Jesus vira para aquela humanidade e diz assim: olha, Ele não é apenas o carpinteiro. Ele é o Filho de Deus. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Ele. Então nessa noite, eu quero dizer para você aonde você está. Você é o 70. Quem era o 70, Rafael? Os 70 eram aqueles comissionados por Cristo para fazer uma missão específica. Diante dos 70, existiam 12. Quem eram os 12? Os 12 eram os apóstolos escolhidos por Cristo para seguir o seu ministério. Diante dos 12, tinham 3. Quem eram os 3, Rafael? Pedro, Tiago e João, escolhidos para entrar com Cristo em oração e em momentos específicos. Desses 3, tinha um. E esse um deitava no colo do próprio Deus. E esse um é João. Eu queria muito que você fosse esse um.
Não se preocupe em ser os 70. Não se preocupe em ser os 12. Não se preocupe em ser 3. Seja um que tem uma intimidade profunda com Deus. Seja esse um que Deus descortina para você as realidades de um pai que ama. Ao ponto que a Bíblia diz para nós, e João, e o próprio João, esse que deitou no peito de Deus, João diz assim para nós no capítulo 14: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Existe um Deus que quer estreitar o relacionamento contigo. Existe alguém que está te convidando a chegar um pouco mais. E aí Tiago vai dizer para nós: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a você. Existe um Deus que quer ser encontrado. E nesse momento eu queria que você ficasse de pé. Porque nós não vamos fazer mais uma coisa diferente que não seja encontrar Deus nesse lugar, aqui e agora.